A Priscila está até perguntando aqui, ó, em uma execução da fazenda, tem como discutir a multa? Tem, Priscila. Tem perfeitamente como discutir a multa, tá? Pode ser uma multa aplicada errada, né? Vamos dizer exatamente isso que a gente está falando aqui. Olha, às vezes a execução fiscal está executando uma multa de 150%. E aí você fala assim: peraí, para ser 150% na execução, então tinha que ter caracterizado dolo, fraude ou simulação. Aí você pega o auto de infração e fala assim: em nenhum momento aqui foi caracterizado dolo, não está provado isso. Então, nos embargos à execução fiscal, ou se não for a situação de que você consiga opor embargo, já passou prazo, alguma coisa assim, numa anulatória, você pode, nessa anulatória, nesse embargos à execução fiscal, discutir a multa, sim, né? Mostrando, por exemplo, que não estão presentes os requisitos dela, que não tem ali a presença do dolo, da fraude, da simulação. E na esfera judicial, você pode discutir, inclusive, questões de constitucionalidade, né? Na esfera administrativa, né, nos recursos, nas defesas, nos recursos administrativos, né, quando nós alegamos questão de inconstitucionalidade, salvo se já tiver uma súmula vinculante a respeito desse assunto, os órgãos administrativos não examinam as questões de constitucionalidade. Eu tenho um posicionamento pessoal contrário a isso, porque, ao meu ver, quando o órgão, o tribunal administrativo, tem a função de exame da legalidade, da exigência, né, que maior legalidade é do que a compatibilidade com a Constituição. Só que, na prática, tá, os órgãos administrativos não examinam argumentos de constitucionalidade. Você fala assim, não, essa multa é inconstitucional. A não ser que tenha uma súmula vinculante, a não ser que tenha uma decisão, talvez em ADIM, repercussão geral, mas se não, eles falam assim, não, eu não tenho competência para examinar a inconstitucionalidade. Então, isso aqui, inclusive, é uma estratégia bem interessante, tá? Para você ter ciência, ter consciência disso, apesar de eu discordar disso, né? Mas quando você vai fazer uma defesa administrativa, foque em argumentos de enquadramento, dizer que a conduta que ele praticou não se enquadra naquele tipo legal da multa, foque em medidas de falar que não houve provas, né? Não houve prova do dolo, não houve a prova da falta do recolhimento. Esse tipo de argumento é aquele que tem mais chance de obter êxito na esfera administrativa. Agora, na esfera judicial, né, tanto nos embargos de execução como em ações anulatórias, é tão produtivo utilizar esses mesmos argumentos, falando que tem erro de enquadramento, que tem erro de que não houve prova da fraude, etc., como, né, que o órgão judiciário, né, vai examinar ali a inconstitucionalidade. Essa questão da inconstitucionalidade, inclusive, o Diego está aqui perguntando, mas os órgãos administrativos não são vinculados às decisões emanadas do judiciário? Somente aquelas, Diego, para aquele caso concreto, tá bom? Então, estou dando a seguinte situação. Se eu, Fabiana, tive um auto de infração com uma multa de 200%, se eu levar isso para ser examinado no órgão administrativo, eles vão falar assim, eu nem examino isso. Por quê? Porque não teve decisão judicial ainda, tá? Eles só vão examinar se já tiver o S, ou tem uma decisão, né? Por exemplo, eu, Fabiana, impetrei um mandado de segurança preventivo para não ser aplicada a multa de 200% para mim. Opa, aí eu posso invocar no processo administrativo, porque eu tinha uma decisão judicial. Ou, como eu disse, se for uma decisão em ADIM, porque a ação declaratória de inconstitucionalidade tem um efeito erga omnes e vinculante. Se for uma súmula vinculante, né, que também tem efeito vinculante, ou até numa repercussão geral, porque ela vale para todo mundo, tá? Mas se não tiver uma decisão nesses casos, não dá, né? O Emerson está até falando que lá no Ceará, o Conselho Administrativo, por expressa disposição de lei, não faz o controle de constitucionalidade.
O CARF, que é o órgão federal, também. Regimento interno fala que ele não faz. Tribunais administrativos de São Paulo também não faz.